fazer um estudo muito bacana, comparado, né, com os ensinamentos de Jesus, de Ramatiz e de Saibaba. Eu inicialmente tinha pedido para ela fazer só de Jesus e Ramatiz. Por quê? Porque Jesus é o mês do nascimento de Jesus, Natal. Não é Ramatiz, porque ela é da Ramatiz, ela fazer esse estudo era muito fácil. E aí ela falou assim: eu vou incluir os ensinamentos de Saibaba. E eu te agradeço profundamente, tá bem, por essa iniciativa. Ele é da Ramatiz, é uma pessoa que faz palestra, por favor. Faz palestra na Ramatiz, já esteve aqui. Já. Foi lindo, né? Tinha que voltar. Foi um encontro de religiões, foi. Né? Nós fizemos um encontro de religião aqui, foi. Tinha padre, tinha monge. Tinha um monge budista. Tinha pastor. Tinha Umbanda. Foi. Né? Foi tinha um Ramatiz, né? Tinha a Ramatiz, que ela que falou pela Ramatiz. E tinha a organização SAI, que foi o Serginho que falou. Tá bem? Mas foi uma coisa muito bonita, ficou realmente uma história. E a gente pretende fazer esse encontro novamente. Eu estou pensando em fazer e a gente vai convidar vocês. E foi legal porque a gente falava, né, e a gente cantava uma música daquela religião. Foi muito bom. Tá bem, eu vou passar a palavra para você, tá? Você filmou isso nessa época? Tem sim. É seu filho? É meu filho, Vitor. E a Heloísa, ela que faz a nossa filmagem toda. Eu não sei se ela fez nessa época. Eu acho que tem. Tem, filmei. Ela foi muito lindo. Aqui, né? Todo mundo aqui reunido. Foi lindo. E todo mundo típico, né? Estágios típicos. Foi bem bonito. Eu não vi com turbante, esqueci. Mas faltou, né? A próxima vez de turbante. Bom, gente, boa tarde. Desculpa o atraso. Muita alegria estar nessa casa, nesse tempo, nessa energia. A gente senta aqui. Precisa falar mais alguma coisa? Fala sério. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Entra, fica calado. Já está de boa. Não é não? Porque o silêncio faz parte de todo esse processo de encontro conosco. O silêncio faz parte. Então, a gente encontrar essa calma, esse silêncio, esse é o verdadeiro movimento de encontro com a nossa essência. E que os nossos, né, tanto o Ramatiz, o mentor Ramatiz, o mestre Jesus e nosso querido Satia Saibaba, todos eles, né, tantos outros, Paramahansa e Yogananda, né, trazem orientações para que nós possamos exatamente encontrar esse silêncio, encontrar essa paz, sabe, encontrar esse nirvana. Então, estar aqui e falar sobre é uma honra muito grande. Eu agradeço demais, né, essa oportunidade da gente poder, de qualquer forma, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, né, para poder ter um entendimento, apesar de estarmos falando disso o tempo todo, os pontos de convergências entre Jesus de Nazaré, Sri Ramatiz e Satia Saibaba. Sem falar já me emociono, né? Dá licença, né, gente? Só fera. Então, eles têm muitos pontos em comum, sabe? Eu tive que me segurar. Aí parei no 7, porque é um número bem cabalístico, né? Na verdade, eu não queria 8. Eu falei, não, vou ficar no 7. Vou ficar no 7 porque Ramatiz, ele usa um turbante e aqueles fios, né, que tem no turbante dele, que o pessoal acha que é cabelo. Minha filha achava, é uma menina, né, quando ela via Ramatiz, na foto de Ramatiz. Aí eu falava, não, né, apesar que a gente sabe que não existe mais essa coisa de homem e mulher na
altura, né, em que eles estão, né, no nível espiritual que eles estão, isso se perde. Então eu falei para ela assim, não, a princípio é óbvio, né, a Matias Pois é. Aí ela falou, sabe que tem aqueles fios, né, aquele cabelinho e tal. Então, na verdade, não é cabelo, são fios. São os fios da centelha divina, né? São os 7 fios da centelha divina. Então, as centelhas, elas são, cada uma tem uma cor, cada uma representando um chakra, e cada uma, a cor representa uma vibração, né? Então, são os 7 fios das cores. Aí eu falei, bom, eu vou puxar os 7 pontos de convergência entre eles, né? Sendo assim, né? Aí eu pensei assim, vou puxar mais um, 8. Eu adoro o número 8. O número 8 me acompanha muito, é o número do infinito. E as bem-aventuranças, que é um livro, né, que está no livro do Sermão da Montanha, que você deve ter apresentado aqui. Foi? No começo? É um livro muito importante no universo espiritual, porque é um livro fininho, fácil de ler, mas de uma força, de ensinamento, de uma orientação psíquica fora do comum. Gandhi já dizia que se perdessem todos os livros, mas se sobrasse ainda o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, nada se perderia, porque ali Jesus fez um tratado com os códigos de leis divinos. Então, se a gente seguir esse tratado, nada se perdeu. Tudo ainda tem como se salvar. E ele abre esse Sermão da Montanha com 8 bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? O nome já fala, felizes. Bem-aventurados aqueles, quer dizer, felizes aqueles. Então Jesus, ele abre com 8 máximas, que são as bem-aventuranças. Então, felizes aqueles que são pobres pelo Espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados, felizes aqueles que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm misericórdia, porque receberão misericórdia. E por aí vai. Então eu falei, vou colocar 8. Aí coloquei 7, fui para Ramatiz. Bom, e aí, para a gente começar, eu queria falar também uma coisa, o seguinte, são 3 figuras que passam pela nossa cultura histórica. 3 figuras que vieram em momentos diferentes e cada um trazendo a mesma coisa, do seu jeito, de acordo com a cultura do local em que apareceram, em que reencarnaram, mas com a missão, com o propósito da educação espiritual para aqueles que aqui estão. Então eles vieram para nos ajudar, eles vieram para nos orientar, para que a gente não fique batendo cabeça, perdidos aqui, desorientados, fazendo repetições, porque a nossa personalidade é uma coisa, a personalidade, a persona, é aquilo que a gente veste em cada encarnação. A versão espírito, porque nós somos nenhuma coisa nem outra, nós somos essência divina. Mas, quando o espírito, que é algo que reveste essa luz, eu não sei se é difícil vocês compreenderem, acho que não, porque quem segue Sai Baba deve ter uma orientação sobre isso. Nós somos filhos de Deus. Deus é luz e amor. Dá para a gente não ser luz? Me explica. Dá para não ser amor?
Ah, mas tem tanta gente aí fazendo, aprontando, tem tanta gente aí que, está mais nas trevas do que na luz. Mas isso é a persona. É a personalidade, que é aquela essência, que é luz, que é amor, que é simples, que está revestida pelo Espírito e que vai se movimentar no mundo. E em cada encarnação veste um corpo. Este corpo pode animar um corpo masculino, feminino, pode nascer lá na Itália, pode nascer aqui no Brasil, no Japão, naquele lugar mais importante, necessário para o desenvolvimento espiritual da essência, do espírito, porque a essência já é. O espírito é que está ali envolvido e amadurecendo e registrando o que a persona está atuando aqui no mundo. Então, o objetivo de todos os seres que aqui vêm, principalmente desses 3 seres, é fazer com que a gente possa perceber isso que eu estou falando. Que nós somos muito mais do que um corpo. Que nós somos muito mais do que espírito. Nós somos essência divina. E precisamos permitir que a nossa luz se espraia, que esparja, que avance, que flua em todos os ambientes em que nós estivermos. Seja no umbral ou seja no céu. Em todos os lugares, nós temos que manifestar a nossa essência divina. Então, Ramatiz, Jesus e Sai Baba, né? Jesus, ele veio no ano 2, 3 antes do Cristo, né? Ele tem 2025 anos aqui conosco, que marca uma era cristã. O nosso calendário é um calendário católico, cristão, né? Por quê? Porque quando a chegada de Jesus foi algo tão esclarecedor, um anjo se fez presente aqui na Terra, então houve esse norte de Jesus para cá, depois de Cristo, que é o que nós estamos vivendo, 2025 anos. Da era de Jesus para cá. Jesus chegou mesmo uns 2, 3 anos antes, né? Mas tudo bem, vamos colocar os 2025 anos, e que antes disso é o que nós chamamos de antes do Cristo. Jesus chega nesse período, século 0, né? Começou a contar a partir dele. Ramatiz, a última encarnação dele, ele teve várias encarnações e tal, mas a última foi na Indochina, no século XI. Então, quer dizer, Jesus, aí depois de Ramatiz, a última encarnação, então século ano 1000 e alguma coisa, para poder dar um século XI. Então, ele veio nesse período. Então, a gente pode dizer que veio 20 anos, 30 anos depois de Jesus. Se Jesus foi 0. E aí vem Sai Baba. Vocês sabem que essa é a segunda, né, encarnação de Sai Baba. Todo mundo sabe disso. A primeira encarnação dele foi em 1811, né? Uma coisa assim. Foi até a data do falecimento, do desencarne dele, acho que 1811. 8 anos depois ele volta, como Sai Baba. Tem um nome específico primeiro, né? Shirley. Essa figura aqui. Pronto. Exatamente. Esse é o mesmo espírito, gente, que a gente está conversando aqui. Eu vou voltar, hein? Daqui a uns 8 anos eu volto. E voltou
olha aqui, e voltou. Desencarnou o quê? 2011? 2010? 2011. Gente, nosso contemporâneo. Nosso contemporâneo. Eu estou falando de alguém, de algum espírito, que a gente não teve oportunidade de saber na mesma encarnação. Porque Jesus, conta-se a lenda. Ramatiz, conta-se a lenda. Mas Sai Baba foi no nosso tempo. Foi no nosso tempo. E ele falou, eu vou voltar daqui a 8 anos. Vamos fazer a conta? 2019? Será que ele voltou? Emmanuel já encarnou, né? Lá pelo sul, a gente não sabe direito aonde é, se é Curitiba, porque a terra de Curitiba é a terra do Estado, né? Por ali. Onde está Emmanuel? Já deve estar um rapazinho. Faço logo a fofoca. Diz também que até Francisco de Assis vai reencarnar. Isso aí é uma fofoca brava. Isso aí eu fico botando meu pé atrás, porque eu acho que Francisco de Assis vai assumir o governo planetário aqui. Tenho quase certeza disso. Vai assumir, porque é Jesus o nosso gerente, né? Vocês sabem disso. Nosso governador planetário é Jesus. Mas como a Terra está tomando uma nova era, né? Uma transição planetária, vai sair do movimento de provas e expiações para movimento de regeneração, e Jesus também vai up. Ele vai ser agora, Jesus é o Cristo planetário, do planeta Terra. Ele agora vem como Cristo do sistema solar, Jesus. E Francisco de Assis está sendo cogitado para assumir como governador do planeta Terra. Uma amiga foi ver Sai Baba lá na Índia. E aí, eu acho que você já deve saber essas histórias dele, né? Poder de magnetismo nesse ser. Um poder fora do comum. Eu digo isso porque a gente sabe dos poderes de magnetismo de Jesus. A gente sabe do poder de magnetismo de Ramatiz. Mas de Sai Baba ele teve aqui com a gente. Entendeu? Aí ela foi lá ver. Quando chega lá, ela disse que ele fica lá dentro do templo, né? E que tem um local que sai de um templo para o outro. É um caminho. E ele faz essa aparição, ele faz esse caminho para que as pessoas que estão ali possam vê-lo. E aí ela estava lá no grupo. Quem que alcança ali o mais próximo possível, né? Porque além do caminho ainda tinha um espaço e ali ficava a grade com o pessoal. Então estava bem longe, né? E aí ele veio com aquele jeitinho dele simples, amoroso, mas uma criança. A gente olha assim, né? Todo forte com essa cabeleira e uma criança. O sentimento que ela falou foi assim, né? Ele era uma criança de tanta pureza, de tanta bondade, de tanto amor. Ele foi chegando, olhando, o olhar dele fez com que todos nós chorássemos de emoção de ver esse ser. Eu morrendo de inveja. Morrendo de inveja. E aí tem um momento em que as pessoas pegam seus cordões de metal, ouro, prata, tem que ser metal. Colocam assim, com um negocinho que eles dão assim, para apoiar. Aí fica assim, ó. Ok? As pessoas. E aí ele passa. Quando ele passa e vai saudando, os cordões viram pó. O dela virou. Então não é uma história que a gente escuta. Ah, Jesus botou água em vinho. Ah, Jesus passou saliva, lodo, tal, curou os cegos. Jesus, com a autoridade dele, falou: levanta-te e anda. A gente escuta. Mas uma amiga minha da Ramatiz, trabalhávamos juntas, foi lá
Aconteceu isso com ela, me contou, e eu estou reproduzindo isso para vocês. Para que vocês possam ter ideia do tamanho da energia desse avatar, da espiritualidade desse avatar, que esteve aqui conosco e que provou que todos nós podemos fazer o mesmo. Que Jesus lá atrás disse isso. Tudo que eu faço, tu também podes fazer. Aí a gente fica sincera. Ramatiz diz a mesma coisa. Mas aí você vê um avatar no nosso mundo fazendo essas coisas, passando e as pessoas se sentindo livre, porque a emoção que está ali é livre de culpa, é livre de mágoas, é livre de desesperos, de ansiedades. Então, aquela energia, ele não falou nada, ele exalava a energia, ele exalava essa essência divina que todos nós temos. Eu comecei a minha fala falando sobre isso. Todos nós temos e que devemos espraiar essa energia. O que para Ramatiz, para Jesus e para Sai Baba já é algo natural. Mas será que começou assim? Já nasceu assim pronto? Claro que não. Porque no mundo de Deus não tem preferência. Vocês sabem disso. Fomos todos criados simples e ignorantes, com a permissão de fazermos as nossas histórias, com livre-arbítrio, para que façamos as nossas escolhas e quando errarmos, conseguir fazer diferente e fazer melhor. Temos a oportunidade de fazermos diferente. E é isso que os três vêm trazer para a gente. O amor como lei suprema. Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todo mundo já ouviu falar essa fala, né? Ramatiz: o amor é a força cósmica que harmoniza o espírito com as leis universais. O amor é a força cósmica que harmoniza o espírito com as leis universais. Sai Baba: love how, serve how. Amar a todos, servir a todos. Tem amor maior do que esse? Os três falando a mesma coisa em épocas diferentes. É isso que eu quero trazer para vocês. Nós estamos falando de três personalidades que viveram em momentos diferentes e em culturas diferentes. Um foi lá na Índia, o outro na Indochina e o outro lá na Palestina. Em épocas diferentes trouxeram a mesma regra áurea. O que é a regra áurea? É aquela regra, é aquela lei áurea que passa por todas as religiões, porque ela permeia o universo, um éter universal que vai passeando entre todos os seres, que é a lei do amor, que é a lei maior, é a lei suprema. A lei suprema é a lei do amor. Qual é a convergência entre os três? O amor não é apenas um sentimento, mas uma prática. Eu estou na Ramatiz, eu sou uma pessoa tão amorosa, tão boa. Eu estou aqui no templo de Sai Baba, nossa, eu sou tão tranquila. Jesus ensinou a gente a amar uns aos outros. Então, qual é a convergência nisso? Que o amor não é apenas sentimento, mas ele é uma prática diária. Você só pode saber realmente se você sente no momento em que você executa, no momento em que você faz. Porque não adianta você dizer que faz, que gosta, que pena, que tadinho, mas ao mesmo tempo lá dentro falar: ainda bem que eu escutei muito isso algum tempo atrás. Eu sou do Complexo da Penha, preciso falar mais alguma coisa. Aí você escutar de pessoas como nós dizer que tinha que ter 850 toda semana. Você ouvir a pessoa ir para a televisão e dizer assim: os meus filhos, isso não acontece com meus filhos, tudo eu dou educação. Vamos perguntar: você não sente pela mãe? Você não está sofrendo pelo que aconteceu com a mãe? Não tenho essa dor porque não vai acontecer comigo. Porque os meus filhos eu dou educação. Que
isso, gente? É não entender nada da vida. É não entender nada. E pessoas que você vê no teu dia a dia, que frequentam igrejas, que frequentam templos. Por isso que Jesus falava assim: nem todos que falem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque não é da boca para fora, é do coração para dentro. Então são falas que não cabem mais no mundo que a gente vive. Nós estamos passando por problemas políticos, financeiros, sabíamos que isso tudo ia acontecer, estamos aqui como trabalhadores da última hora, para que a gente possa dar o auxílio, dar ajuda. A gente não vai poder tirar aquelas pessoas dali, a gente não vai poder fazer com que os políticos parem de ser corruptos. Então, gente, é muita falta de caráter, é muita falta de Cristo, é muita falta de amor. Não adianta você botar o dinheiro aqui e fazer a oração e agradecer a Deus pelo dinheiro. Que mundo é esse? Agora, pior é a gente ver uma situação dessa e se compadecer. Porque não é a situação. Eu sei que nós estamos vivendo no gargalo, no extremo. Eu tenho uma amiga minha que está pagando celular um atrás do outro, toda hora é roubada. Então a gente chega no extremo. Mas o extremo diz assim: crucifica? Será que fomos nós que estávamos lá e falando crucifica? Esse cara aí pancando tchan, rebelde sem calça, querendo falar aqui de paz, de amor, querendo tirar os nossos negócios aqui, a gente vendendo aqui na porta do templo, a gente fazendo venda, pô, agora perdendo o nosso dinheirinho. Aí vem esse cara aqui e diz que tem que tirar isso tudo aqui, que isso aqui é a casa do pai dele. Ah, crucifica esse cara para ele ficar logo livre dele. Fomos nós. Então não dá mais para a gente ter esse tipo de comportamento. Isso é o persona que eu estava falando. Esse é o persona, onde deixa o nosso ego trabalhar de uma forma em que a gente tem que segurar ele. Temos que educar ele. É esse o objetivo da encarnação. Vivenciar a prática do amor. Critério de evolução espiritual. Você não evolui se você não estiver se transformando amorosamente. E a base de toda transformação. O segundo ponto. Se tem alguém dormindo? Ah, tá. Número 2, reforma íntima. É um ponto comum. Os três falam sobre isso. Jesus, não sei se vocês escutaram isso, nascer de novo. Ele fala isso para Nicodemos, que é o sumo sacerdote, conhecedor das leis. Aí Nicodemos vai lá no cantinho, na calada, porque não podia mostrar para os outros que ele reconhecia aquele cara, aquele nazareno, como o Messias, né? Que lá atrás, na profecia, tinha dito: virá aquele que irá salvar o mundo. Ele reconhecia, mas o nazareno. E aí ele vai lá e pergunta assim para Jesus: Jesus, como é que faz para a gente ter o reino dos céus, né? Como é que é isso? Aí Jesus fala: eu te digo que, na verdade, você vai ter que nascer de novo para que possa conquistar o reino. Ele é: oi? Nascer de novo? Como é que eu posso, já velho, voltar para o ventre da minha mãe? Como é que é isso? Hoje em dia tem quem não acredita em reencarnação. Mas era isso que ele queria falar. A única forma de você nascer de novo é em espírito. Ele falou isso. Você vai nascer em espírito. Enfim, então nascer de novo, a gente já escutou isso. Por que nascer de novo? Para que você possa fazer diferente, fazer melhor. Você vai repetir os seus erros. Você vai passar por situações que vai falar: pô, já tem que mudar isso, cara. Toda hora eu estou com um problema financeiro. Toda hora eu vou com um dinheirinho, daqui a pouco aparece um dinheirinho, daqui a pouco eu estou envolvida de novo num problema financeiro. Gente, tem que corrigir isso.
tem que saber viver como um justo, tem que saber viver com o que você tem. Porque quanto mais você vai ter, mais você vai dever. Porque você não sabe trabalhar com dinheiro. Estamos aqui por isso. O dinheiro não é ruim, o dinheiro é importante. Ele é educativo. Você tem que dizer para ele quem manda. Quem manda aqui, eu ou você? A gente está ficando escravo do dinheiro. Quantas vezes vou ter que renascer para aprender a lidar com isso? Então é isso que Jesus fala aqui. Seja perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ramatiz diz, reforma íntima por meio do autoconhecimento. Massa. Massa, o que Ramatiz está falando é assim. Poesia. Sócrates disse isso. E morreu por causa disso. Filósofo Sócrates, lá na Grécia. Porque ele ensinava perguntando às pessoas. Né? Os jovens iam falar com ele, ele ia falando, ia conversando, ia perguntando, mas eu queria, meus pais mandam fazer isso, por que você faz? Por que você não faz? Mas qual o objetivo que eles querem com isso? Esse objetivo alcança o que você gostaria? Faz a pessoa parar para pensar. E aí ele foi preso, ia ser morto, como foi, tomando cicuta, veneno. E aí os discípulos dele, Aristóteles, vamos fugir. Consegui dar uma quebrada aqui com um carcereiro e a gente vai fugir. Vamos fugir, vamos, porque amanhã tu vai estar condenado. Amanhã você vai ter que beber veneno. Ele falou, vem cá, tu não aprendeu nada comigo. Aí pega assim a pele dele, ó, levanta assim, ó. Sócrates não é esse aqui não. Eles nunca vão matar Sócrates. Olha que coisa linda, olha que espírito, meu Deus. Lá na Grécia. Sócrates nunca vai morrer, eles nunca vão matar Sócrates. Porque eles vão matar o meu corpo, minha persona. Daqui a pouco eu estou aí de novo. Bom, e Sai Baba fala, ele ensinou, né? Que a verdadeira espiritualidade é a purificação do coração e o domínio dos desejos inferiores. Então bate tudo. Vocês percebem essa convergência? Sababa fala, olha, a única forma de você se melhorar, de você começar a se transformar, é você conseguir transformar os seus desejos inferiores. Não é dizer, não tem. Porque na hora que aparecer, ele vai gritar, ele vai pular. Então você tem que conhecê-los. É isso que Ramatiz fala de autoconhecimento. Você tem que conhecer quem você é. Eu sou isso mesmo, eu sou canalha, eu não consigo ver aquela pessoa, eu não aceito essa determinada coisa, eu acho que eu sou o dono da verdade. Você tem que saber quem você é. E aí, sabendo, você começa a tentar se corrigir. Mas para isso você tem que pelo menos saber. É a mesma coisa da redenção, né? Você primeiro tem que se redimir. Você está lá no umbral, sei lá, Vale do Suicida, foi para algum lugar. Está na intervida. E não está conseguindo ajuda. Mas todo mundo é ajudado. Eu li que todo mundo é ajudado. Em qualquer momento você pode estar cortando cabeças. Você vai ser ajudado. Dependendo do seu entendimento e do seu arrependimento. Você se arrependeu sinceramente, na hora você é resgatado. Porque você não tem que ficar no inferno sempre. Vamos botar inferno nos nossos amigos protestantes. Por quê? Porque eu errei. Mas por que eu tenho livre-arbítrio? Não me permite o erro? Então Deus não é justo. A gente vai cair nessa situação. Se Deus é justo, é porque Ele nos permite que nós façamos as nossas escolhas e que a gente possa corrigi-las através do arrependimento. E o arrependimento é que vai te dar a redimissão. Você fazer de novo e fazer diferente. Então a evolução espiritual começa dentro do indivíduo por meio de mudanças de atitudes, pensamentos e sentimentos. Número 3, vamos falar sobre
A responsabilidade espiritual, lei de causa e efeito. Ficou lindo a tela aí. Jesus, a cada um será dado conforme suas obras. Responsabilidade espiritual. Ramatiz, lei do karma como mecanismo educativo da alma. Sai Baba reforçou que pensamentos, palavras e ações retornam inevitavelmente para o indivíduo. Todos eles falando dentro de um mesmo contexto. Cada um será dado conforme as suas obras. Você fez, plantou, é aquilo que você plantou, que está semeando, é o que você vai colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Lei do karma como mecanismo educativo. É punição? É castigo? Não, gente. É uma forma de você aprender. Nossa, fiz tudo errado. E agora estou recebendo isso tudo de volta. Não, agora vou fazer diferente. Vou ter que me reajustar aqui. Não é o que eu gosto, mas eu vou ter que aprender a gostar. Porque é o melhor para mim, que eu já sei que lá no final eu vou receber aquilo que eu estou semeando. Convergência. Não há punição divina, mas aprendizado espiritual. Cada ser é responsável pela sua própria evolução. Cada ser é responsável pela sua própria evolução. Não tem como a gente viver a vida do outro. Eu estou aqui falando essas coisas, mas eu só vou realmente saber se tudo isso que eu estou falando é verdadeiro na prática. Eu atuando, eu fazendo. Porque senão, estou jogando palavras ao vento. Número 4. Serviço desinteressado como caminho de evolução. Esse serviço desinteressado é a ideia de você fazer. Jesus falou assim, não deixa que a sua mão esquerda saiba o que fez a sua direita. A direita, gente, é o coração, é o inverso, é um movimento de doação. É com a direita, tudo você doa. A esquerda, você está ali apanhando, você está se conectando. Lá na Ramatiz, quando a gente vai dar o passe, a gente se conecta com a esquerda. E na hora de doar, a direita. É esse movimento de captação de luz, de energia, para passar. Como a gente faz na física, hein? Quem foi eletricista sabe o que eu estou falando. Bom, então o que Jesus fez com esse serviço desinteressado? Isso é o que você faz pelo amor. Você não faz para aparecer, para se mostrar. Está precisando de um dinheirinho, ferro meu dinheiro para ela. Aí conta para todo mundo. Bota a pessoa numa situação. Que isso, gente? Você sabe de alguma coisa, você vai lá e conta, espalha. Então, Jesus falou assim, ele lavou os pés dos discípulos. Tinha necessidade? Ele fez questão. Quem lavava os pés na hora da Santa Ceia, quem lava os pés são as mulheres. Elas é que vêm com as bacias e vai lavando os pés dos homens. Eles ceiam primeiro. Então, como Jesus, ele recolheu ali com os seus discípulos e as mulheres já vieram com um trabalho. Ele recebeu e diz, pode deixar comigo. E elas voltaram, Elizabeth não entendendo nada, ele começou a se ajoelhar e lavando os pés. Não faz isso, pô. Não, mestre. Que isso, mestre? Não posso. Quero mostrar para vocês que o maior é o menor. Aquele que serve é o que vai crescer no entendimento espiritual. Eu vim para servir, não vim para ser servido. Ali para meu pé. Então Jesus trouxe essa ideia do serviço. E Ramatiz orienta que o serviço ao próximo suaviza débitos espirituais e acelera a evolução. Então, quando a gente ajuda alguém despretensiosamente, você não sabe quem é aquela... Lembra da parábola do samaritano? Conhece essa parábola de Jesus? É aquele, 3 estavam numa festa lá em Jerusalém.
E aí a festa rolando, né? Que já era essa festa da Páscoa. Uma pessoa é assaltada, e aí batem na pessoa, tal, roubam a pessoa e largam a pessoa lá totalmente despida, toda machucada, quase morto. 3 pessoas estão descendo dessa festa para Jericó, que era uma cidade ali quase. Uma delas era um sacerdote. O sacerdote, quando viu, passou longe. Porque nessa época eles não podem encostar em nada, porque senão eles precisam estar purificados. Purificados. Então não encostava, nem via, não podia nada. O outro passou batido. O outro era um doutor da lei, um estudioso da lei, que sabia as leis todas, né? Das leis de Moisés, as leis mosaicas. E aí, quando ele vê aquilo ali, ele fala, pensa a mesma situação. Ah, não, vou ter que me purificar, ter que voltar lá, fazer isso, fazer aquilo. Passou, fingiu que não estava nem vendo. O terceiro, Jesus também não é não. Ele coloca na história um samaritano, que era uma rixa do povo judeu com o povo samaritano, que é de Samaria. Mas que na época eles eram todos ali da mesma tribo, lá na parte de Moisés. Houve uma racha, e aí alguns dessa tribo, né, que foram para a tribo de Judá, se uniram à tribo de Judá e dali judeus, e as outras tribos que foram para Samaria e fizeram parte da Samaria. Então eles tinham assim uma rixa, e ficaram por toda até hoje essa rixa. Vê lá a Palestina como é que está. Quem são aqueles lá da Palestina? O que é Jerusalém? O que o pessoal lá de Israel faz com o pessoal da Palestina? Uma rixa por causa de território. A briga foi por causa de território lá naquela época. Aí tinha essa rixa, ok. Jesus vai e bota nessa história um samaritano. Aí fala assim, um samaritano descendo de Jerusalém para Jericó, vê aquele homem, o que ele faz? Não quer saber se apanhou, se deixou de apanhar, se era bandido, se era traficante, se era ladrão, se foi alguém que foi assaltado. Não quis saber. Pegou aquele cara, tirou as coisas que ele tinha, ajudou ali, cuidou dele, botou ele no cavalo, foi com ele no cavalo até uma hospedaria, entrou na hospedaria, deu de comer, pagou a estadia dele ali, ficou com ele ali na estadia, não foi embora, largou, aí fica aí que eu vou me embora, meteu o pé. Ficou lá, passou a noite lá com ele, e aí quando ele estava melhor, não sei o que, ele pagou a hospedagem e falou, agora ele vai decidir o que ele vai fazer, não sei o que, ele já está bom, está melhor, não morreu, eu agora vou seguir meu rumo. E aí que ele segue o rumo dele. Aí Jesus pergunta para os hebreus que fizeram essa pergunta, quem é meu próximo? Essa parábola toda surgiu por causa de uma pergunta. Quem é meu próximo? E aí Jesus conta essa história e pergunta para ele. Volta a pergunta, igual Sócrates. Para você, quem foi que agiu de caridade? Para você, quem foi o próximo? Bicho tão ruim, gente, que eles falaram assim, para falar a palavra samaritano, é muito difícil. Aí eles falaram assim, aquele que socorreu. Quem foi aquele que socorreu? Samaritano, mas não falou a palavra samaritano. Aquele que fez, que o ajudou, aquele que foi caridoso com ele. Então, o serviço desinteressado é o que enaltece a nossa alma, o nosso espírito. É isso que faz com que a gente sinta a força da luz se movimentando dentro da gente. É esse o combustível, é o azeite que o pessoal fala, vamos distribuir azeite, não sei o quê. O que é esse azeite? É a ação, é o movimento do amor. Então, o serviço desinteressado é oração em ação, instrumento de libertação. Olha o que Sabaiba fez. Instituiu várias obras sociais, ensinando que servir ao homem é servir Deus. Se está servindo o teu próximo, você está servindo a Deus.
Quando você tiver dificuldade em alguma coisa, fala assim, o que Jesus faria? O que Sai Baba faria se estivesse aqui? Ele ia dizer, podia matar mais 150 toda semana? Ele ia dizer, meus filhos, meus mongezinhos ali, tudo tá comigo ali na minha asa. Gente, a gente tem que ser caridoso, amoroso, misericordioso com o outro, cara. A gente não sabe a história. Quem somos nós? Quem a gente acha que é? Para sair espraguejando, dizendo o que está certo e está errado. O mínimo que a gente pode fazer é aquilo que eu falei assim que eu cheguei. Silenciar. Silencia. Faz a tua oração. Número 5. Já estou terminando, gente. Quem esse celular está me avisando que está chegando a hora? Unidade espiritual da humanidade. Eu acho massa também esse tema. Unidade espiritual. Porque nós somos aqui, é tudo uma unidade. Sabe, eu fico pensando assim, por que o pessoal ainda briga por causa de futebol, cara? Eu sou botafoguense, eu fui para a Argentina. Mas nem por isso eu sou contra os flamenguistas, sou contra os vascaínos, eu torço para os vascaínos, minha mãe é vascaína, torço muito para o Vasco, torço para o Fluminense, brinco os flamenguistas, que normalmente são os nomes, mas tudo bem. Aí brinco, tal, não sei o quê. Mas, gente, você matar outro, como a gente vê, matando por causa de briga, eu fico assim, caraca, volta lá para primitivo. Isso aí, sabe o que é? Saiu do primitivo e não largou aquela predominância animalesca do primitivo, do homem da caverna. Ainda está nesse processo. Briga por causa de território, assim. Não gosto de argentino. Não gosto de chinês. Entendeu? Não gosto de venezuelano, vou jogar bomba lá. Por que a gente faz isso? Quer um pedaço de terra, está brigando aí a Rússia com a Ucrânia. Por quê? Se todos nós somos um só. Tirou essa casca, tirou isso tudo aqui, somos uma coisa só. Temos os nossos níveis, somos todos uma coisa só. Então, para que você vai... não gosto de homem, não gosto de mulher, não gosto de trem, não gosto de nada, não gosto de nada. Só gosto de estar ali em torno do teu umbigo. Quantas reencarnações esse ser vai ter que passar para entender que somos todos iguais? Independente da nossa casca, dos nossos gostos, somos todos iguais. Então Jesus falou assim, Jesus revelou Deus como um Pai amoroso de todos. Não tem esse é meu Pai, pai dos hebreus, acabou isso. Então, como é que é o Pai Nosso? Já falei. Pai Nosso. Ele fala, meu Pai dos hebreus, o Pai daqueles que leem a história de Moisés, né? Não, ele falou, Pai Nosso, que estás no céu, porque santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, a tua pureza, a tua luz. Assim como nós que estamos aqui procuramos melhorar o nosso mundo. Procuramos encontrar esse reino de luz. Mas esse reino, essa unidade, a gente só encontra fazendo as mudanças, fazendo as transformações. Aí Ramatiz falou assim, ensina a fraternidade, Ramatiz ensina a fraternidade universal entre os espíritos em diferentes planos e mundos. Quer dizer, o cara está aí, mostrando que tudo é fraterno, que tudo é igualdade, que tudo é justiça, a lei maior. Qual a lei maior dos espíritas? Se for estudioso do espiritismo, o espírita vai entender que, dentro das leis morais, que está escrito na nossa consciência, são 12, lei de ação e reação, causa e efeito, reencarnação, conservação,
a maior de todas, lei de amor, justiça e caridade. É a lei maior. Vai derrubando todas as outras. Assim como Jesus falou que o maior dos mandamentos é amar teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua mente e com todo o teu coração. Força é trabalho, mente é inteligência e com todo o sentimento. Então, quando a gente junta esses três, a gente está amando a Deus e ao outro como a si mesmo. A gente vai amar o outro da forma que a gente gostaria de ser amado. Então, Sai Baba declarou: há uma só religião. Olha que bonito. A religião do amor. Há uma só linguagem, a linguagem do coração. Olha que fraternidade. Acabou a religião, tira essa casca. A gente abriu isso aqui falando desse encontro maravilhoso que nós tivemos aqui com as religiões. Acabou isso. Porque é uma religião só que é amor. Então você pode bater tambor, você pode passar defumador, você pode ir para uma missa, você pode estar lá na igreja, você pode estar aqui no templo de Sai Baba, onde você quiser. A religião é aquilo que fala teu coração. E é aquilo que te faz melhor, que te faz uma pessoa mais moralmente ética. Se está te fazendo esse bem, se você percebe que essa religião está fazendo isso contigo, ok, continua, se entrega. Porque religião é um religar, é um interruptor de ligação com o alto. Então não importa qual a religião, importa aquela que está te dando esse clique para você se sentir uma filha, um filho de Deus e atuar aqui como filho dele. Imagina, você passar pelas pessoas, você falar uma coisa, não sei o quê, o outro fala assim: nossa, aí vai um filho de Deus. Olha que bacana. Olha que bacana. Você conseguir mostrar essa vida, esse brilho dentro de ti. E Sai Baba, falou isso: a linguagem do coração, convergência. Toda a humanidade forma uma única família espiritual destinada à harmonia e à paz. Nós somos uma família, gente. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente fala assim: nossa, adorei aquela pessoa, não sei o que, eu não fui muito com ela. Ela não está ali na tua família, mas você já teve com ela em algum momento. Todos nós aqui estivemos juntos em algum momento. E hoje nós nos encontramos aqui. Mas nós já estivemos juntos. Porque a gente se atrai, a gente se une, a gente se encontra. A primeira vez que eu vejo essa pessoa, primeira vez só aqui. Se você pudesse ver em outras que nós estivemos. Então nós somos uma família espiritual universal. Número 6. Vai falar sobre a espiritualidade vivida e não falada. Só a gente está falando disso o tempo todo, né? É você vivenciar o que você faz, não simplesmente falar. Então Jesus, ele criticou a religiosidade externa e vazia, valorizando a vivência sincera. Ramatiz alerta contra o misticismo sem transformação moral, porque tem isso, né? Só falar sou universalista, não sei o que, blá blá blá. Vai no misticismo, sabe? E a parte moral nele onde fica? E a mudança de comportamento onde fica? Não está dizendo nada, né? Sai Baba ensinou que a espiritualidade sem ética é ilusão. É ilusão. Não adianta você ter aquela espiritualidade. Eu escuto o som. Eu tenho intuições. Eu percebo não sei o quê. Lá na Ramatiz, a gente faz obsessão. Se você não tiver eticamente, tanto o doutrinador quanto o incorporador, você vai estar trabalhando ali só com coisa ruim. Quem está te ajudando ali é energia ruim. Mas é possível isso? É possível, porque se chama livre-arbítrio. Você está atraindo isso. Se tem uma coisa que a espiritualidade respeita, é o livre-arbítrio. Teus pensamentos, as tuas atitudes estão atraindo. Então você às vezes até se sente mal no trabalho,
Ai, não vou fazer mais esse trabalho não estou me sentindo bem, eu saio daqui mais carregada. Não pode acontecer isso. Se está acontecendo, você tem que rever o que você está pensando. Você tem que rever com quem você está se afinizando. Porque um trabalho de luz, um trabalho de mediunidade, e você sai dali cansado. Vou sair daqui, pode me carregar, trouxe 2, ó, para carregar hoje. Não vem fazer não, tá? 2. Por quê? Vou sair daqui arrasada. Arrasada, cansada. Mas é um bem-estar. Você sente um bem-estar. Você dorme, é um sono profundo, é o tal do sono dos justos. Consciência limpa, tu dorme, bota a tua cabeça no travesseiro e vai embora, cansada pra caramba, mas teu coração é repleto de amor. Então, gente, é isso que Sai Baba fala pra gente. Essa espiritualidade que tem que ter ética, porque sem ética é ilusão, é maia. É maia, está presa ali nas teias de maia, das ilusões. Qual é a convergência desses ensinamentos entre os 3? A verdadeira espiritualidade se revela nas atitudes do cotidiano. É no dia a dia, é lá no teu trabalho, né, Arthur? O trabalho, então, gente, o pessoal que não chama esse tapete, né, armando armadilha, às vezes tu chega, a pessoa já te trata mal. No condomínio, briga de condomínio. Briga de condomínio, então, acabou a ética, acabou tudo. A pessoa não te enxerga, tu fala assim, vem cá, mas a gente se fala, você me conhece há 30 anos, a gente mora aqui no mesmo lugar. Naquele momento ali zerou tudo. Te desconhece. Briga pelo que há, porque criança bate a bola de gude. Hoje nem existe mais isso. Bola de gude. Só celular. Mas antigamente, eu tinha uma vizinha que ela falava, foi até para juiz e tudo, que o marido fazia uma treta danada com a pessoa de cima por causa da criança que andava, estava aprendendo a andar, ela ficou grávida, a gente acompanhou isso tudo. A gente acompanhou. E aí ela escutava a criança andando. E isso, para a pessoa, era algo... Caiu o Brasil. Falou, gente, era o momento de ele ficar feliz, pô, a criança está andando, aprendeu a andar, pô, que legal, fulano já está andando. Não. Então, não adianta isso, né? Não adianta, é ilusão. A verdadeira espiritualidade, ela vai ser revelada no dia a dia. E para terminar, a número 7, humildade como porta de sabedoria. Né? Eu não podia deixar de falar da humildade, porque esses 3 seres, eles trazem muito essa parte da humildade. Né? Então Jesus, ele exalta no Sermão da Montanha, né, os pobres de espírito, que a gente muda tudo, né? A gente muda toda a fala. O pessoal bota pobre de espírito, é pobre de espírito. A pessoa é pobre de espírito, não é não? O pessoal vai falar assim, vou lá pro viaduto dos Cabritos. Quem conhece o viaduto dos Cabritos? Lá em Campo Grande. Gente, vou falar uma coisa para vocês. O nome daquele viaduto é Oscar Brito, que é o nome do engenheiro. Ele deve estar, se ele estiver vivo ou morto, está se removendo lá no túmulo. A gente muda as coisas, cara, o sentido das coisas, né? Outra, nossa, mas como é que é? Cuspido escarrado. É um termo até estranho de falar com o outro, né? Nossa, é cuspido escarrado, hein? Vocês dois aqui, o filho e o pai. Cuspido escarrado. Olha que termo estranho, né? Mas a gente muda. Sabe o que quer dizer isso? Que era uma coisa bonita, esculpido em Carrara, que é um mármore fino, né? O melhor mármore. E aí é esculpido. Então quer dizer que a pessoa é bonita, né? Esse aí foi esculpido em Carrara, hein?
Bacana ele. Não, aí muda tudo. Nossa, parece muito contigo, cuspido descarrado. Podia ser diferente com Jesus? Jesus falou assim: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque verão a Deus. Porque só aqueles que são humildes, que são simples, pobre no sentido de simples, é que podem realmente sentir, ver Deus. Porque não é que vai ver a imagem de Deus, porque ele não tem nenhum católico, eu acho. Apesar de nós termos essa herança. Ok. Mas a gente já entende que Deus não é uma imagem. Deus não é um ser. Uma energia cósmica. Então, vai ver Deus, hoje nós materializados aqui no planeta, a gente vê Deus no outro. O simples de coração vê o Deus que está dentro dela. O simples de coração vê Deus nas árvores, no mar, nas estrelas. É isso que é ver Deus. Mas quem vê os simples de coração? Aqueles que estão preparados para sentir essa energia, ter esses sinais, conseguir ver além da casca. Então, trocaram isso para pobre de espírito. Aquela pessoa que é pobre de espírito, né? Enfim. Mas quis mostrar o que Jesus com isso? Ele exalta a humildade, né? E Ramatiz explica que o orgulho é o maior bloqueio evolutivo do espírito. É o maior bloqueio, porque se você se acha, vai ficar se achando sempre, e o negócio está tudo errado, e você está se achando. E está dizendo que é assim, porque quer que seja assim. Então é o maior bloqueio para você sair daquele movimento e alcançar voos. Saibaba alerta que o ego é o maior inimigo do autoconhecimento. Então o teu ego, até para te proteger, ele fala assim: não vou deixar ele saber que ele pode ser bom, não. Vou mostrar que não, que ele é bom, que ele é o forte, que ele é o poderoso. Quanto mais ele conseguir, mais poder ele vai ter. Isso é o ego, que é o nosso inimigo, né? Por quê? Porque você não clareia, você não vai avançar. Então, Saibaba, nessa convergência, a gente entende o quê? Que humildade não é inferioridade, é lucidez espiritual. A gente coloca a humildade como humilhação. O Deilton, ele abriu falando sobre a outra face, né? A outra face, o Francisco de Assis musicou, né? A oração de São Francisco, ela vem falando exatamente sobre isso. Você dá o inverso. A outra face, gente, é o inverso. É o inverso. Dê a outra face. Dê o inverso. Então, o que está escrito lá na oração de São Francisco? Se você recebeu ódio, dê amor. Recebeu tristeza, dê alegria. Se você a pessoa está em desespero, dê esperança. Recebeu desespero, dê esperança. Então é o inverso que a gente tem que fazer. Sabe como é que é o nome do mundo em que a gente vive? Universo. É a união das diferenças. É a união dos versos, das outras faces. Cara, é só a gente entender a etimologia das palavras e a gente vai ver como a gente faz coisas erradas, criticando com paradigmas, com dogmas, com preconceitos. Quando na verdade nós somos a união das formas, nós somos a união das diferenças. É essa harmonia, é essa canção universal, é encontrarmos essa união, é encontrarmos essa condição de amor, de fraternidade, porque só assim a gente vai poder encontrar em nós o nosso reino e enxergar Deus. Fiquem em paz. Só um minutinho, por favor.
Ana Lúcia, vamos lhe dar um presente. E, gente, Essas flores e um livro de sai da. Ah, eu também falo dos livros de Saibá, né? Passei muito do meu horário. Muito agradeço, muito honrada estar aqui na casa de vocês. Muito linda. Obrigada, nossa Maria. Ai, gente, amém. Preciso muito. Ok. Ela desejou que Jesus nasça no meu coração, gente. Ai, que assim seja. Que bom. Eu lhe agradeço profundamente você está contribuindo para a Fundação atingir os seus objetivos, porque o Estatuto da Fundação, ele estabelece que a Fundação deve estudar em outras religiões. Né? Então, você contribuiu para isso, para que esse sucesso fosse chegar. Tá bem? Eu vou fazer o seguinte, agora vamos para o lanche feliz, né? Bora! Então, vou pedir para a gente tirar uma foto, todo mundo aqui, né, filho? Você tira para a gente? Eu vou pedir para a gente chegar para cá, tirar uma foto, aí a gente desce para o lanche feliz. Tá bem? Por favor, venham para cá. Um alimento, Deus abençoe este alimento, abençoe as pessoas que cuidaram para que este alimento chegasse nessa mesa, né? Que ele possa transformar as nossas energias em energias divinas e maravilhosas, que todos sejam felizes e bem-aventurados. Que assim Nessa mesa de seus filhos, vegetariano não tem nada de origem animal, tá bem? Então fiquem à vontade. O suquinho está ali e siga, se à vontade. O meu mestre chamou e eu vim para ouvir sua mensagem de amor, conhecer e seguir. A verdade dizer no correto agir. Não violência aprender, praticar, assumir. A paz no coração para viver e dividir. Só assim o amor vai vencer e cumprir a lei do Senhor que vem nos redimir.